índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. 18h03 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá, que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Forruia. Boa noite, Vale Bene. Boa noite. Eu até surpreendi hoje, deixei um pouquinho mais a música. Eu adoro o fim dessa música. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Algumas coisas que permanecem ocultas de tão óbvias, né? Não, veja, a música é uma homenagem aos índios, claro, mas já é um universo distópico esse no qual ele fala, né? Depois de exterminada a última nação indígena, né? Esse índio volta como se fosse uma mensagem, né? E aquilo que ele revelará surpreenderá não pelo exotismo, mas era tão óbvio, porém permaneceu oculto, né? Nesses tempos em que se discute muito como tratar a questão indígena, né? E o tema voltou agora em razão do resgate de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Sim, nós vamos falar de tudo isso com calma, com tranquilidade, sem fake news e sem histeria. Podem ficar tranquilos, né? Que não é a nossa praia, que nunca foi, né? Uma coisa é ter uma posição, outra coisa é falsear a realidade para sustentá-la. E isso aqui não se faz nunca. É simples assim, tá? Olha, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à revista Veja. E vamos lá. Ele tem direito de ter as posições dele, que não são as minhas em quase nada.
em fazer um juízo absolutamente positivo do governo dele. Isso é da política. Isso é da política. Não é? E outros políticos podem responder. A Veja disse que convidou também o Lula, não teve resposta. Né? Conseguiram fazer uma foto dele, que parece o estadista, parabéns ao repórter, fotográfico. Agora, tem uma coisa ali, essa não depende de nada, de gosto. Porque isso tem história. E para mim é uma, né, das questões essenciais que estão aí em disputa. Eu quero que vocês notem o seguinte. O Lula ficou preso 580 dias por uma decisão do Supremo. Pouca gente se dá conta disso. Pouca gente se dá conta disso. Ou, se quiserem, até ampliar por duas decisões do Supremo. Uma que não tinha nada a ver com ele, que, a meu ver, destoa do que diz a Constituição, e depois houve uma revisão, que o inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, enquanto houver recurso, não pode ser considerado culpado. Se não pode ser considerado culpado, a menos que haja uma razão para prisão preventiva, não pode ser preso. Se houver razão para preventiva, sim. Mas isso a pessoa pode ser presa havendo razão para preventiva em qualquer ponto. Não é? Antes mesmo de virar réu. A prisão preventiva pode ser decretada, como se sabe. Né? O cara pode ser preso em flagrante, passa um tempo, vem mais informações, preventiva. E isso perdura durante todo o processo. Mas não vou me estender muito aqui. Então, teve essa decisão lá atrás, do Supremo. Agora, em abril de 2018, por 6-5, se negou um habeas corpus preventivo ao Lula, a meu juízo absolutamente cabível, aquele episódio que gerou os tweets do general Eduardo Vilas Boas. Como não foi concedido habeas corpus, imediatamente após, Sérgio Moro decreta a prisão do Lula. E 7 meses depois aceita ser ministro de Jair Bolsonaro. Só uma lembrança lateral aqui. E agora é senador eleito. Em nenhum momento o Lula atacou o Supremo. Claro, depois o Supremo anula os processos. Anula porque era uma anulação que já era devida antes. Ilegalidades escancaradas. Vergonhosas. Aliás, boa parte de alguns empresários que atacam a decisão do Supremo, eu falo isso porque tem alguns figurões aí, evidentemente não gostariam de ser julgados por critérios extralegais. E o Lula nunca atacou o Supremo. Aliás, só para deixar claro, o 6º voto para negar o habeas corpus ao Lula, sabe de quem foi? Do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é a favor da execução da pena depois da condenação em segunda instância. É uma grande discordância que eu tenho com ele, por exemplo. E aí, claro, o Alexandre não era bandido, o Alexandre era herói. Na visão dos bolsonaristas.
Muitos até, como eles se opuseram, muitos deles se opuseram à indicação do Alexandre, depois falaram, ó, tá vendo, nós erramos. Tal. Uma lembrança de sempre, né? Os 5 ministros favoráveis, os 5 ministros favoráveis ao habeas corpus, 3 não eram indicações do PT. Só 2 eram indicações do PT. Dos 6 que votaram para negar o habeas corpus, possibilitando, portanto, a prisão do Lula, 5 eram indicações do PT. O que evidencia a independência desses juízes, ainda que eu possa considerá-los errados, como considerei à época. 2018. Não vai falar da pesquisa da Datafolha, não? Vou. Não, fica tranquilo. Se tiver algum bolsonarista especialmente ouvindo, acredito muito, mas todos são bem-vindos à casa do tio Rei. Quer dizer, a esse horário do tio Rei na casa. Melhor assim. Né? A esse horário que o tio Rei é contratado para fazer programa na casa. Melhor ainda. Então, olha aqui, vou falar. Sim, os números para o Bolsonaro são bons. Mas agora estou tratando de outro assunto. Eu estou tratando justamente, no caso de vitória do Bolsonaro, o que ele já está anunciando que vai fazer e vai abrir uma crise no país, se fizer, de dimensões que não se consegue calcular de imediato. Crise. E ele tem um modelo para isso. A Veja perguntou, por falar em judiciário, faz parte mesmo dos seus planos aumentar o número de vagas no STF num futuro governo? Eu acho até que os jornalistas da Veja perguntaram, torcendo para que o Bolsonaro falasse, não, imagina, isso é delírio, isso é coisa aí dessa esquerda que só fala. Tá. A resposta dele foi, chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto isso depois das eleições. Portanto, existe sim a ameaça aqui. Mais do que a ameaça, existe o desejo. Ele já falou da nomeação dos 2 ministros, a que o próximo presidente tem direito, segundo as regras do jogo. Saem Lewandowski e Rosa Weber, há mais 2 indicações. Ele trata o André Mendonça e o Nunes Marques, ele já chamou como os meus 20% no Supremo. Houve um tempo em que o PT poderia dizer sobre o Supremo os meus, sei lá, 70%, 60%. Nunca isso aconteceu. Insisto, dos 6 ministros que negaram habeas corpus ao Lula, o que permitiu que ficasse preso 580 dias num processo que foi condenado sem provas por um juiz incompetente e suspeito. Nunca houve esse tipo de coisa. Ele vai nomear mais 2. Só que isso não garante a maioria. E então tem a proposta de levar o número de ministros de 11 para 15. Aliás, originalmente, quem apresentou esta porcaria de proposta, e os bolsonaristas abraçaram, se a minha memória não está falhando, não costuma, mas se a minha memória não está falhando, há uma possibilidade, verifica para mim, Valio Bene, de ter sido a Luísa Erundina ter apresentado essa porcaria. Eu sei que quando isso chegou, eu dei cacete na hora. Foi a Luísa Erundina mesmo, Augusto já está confirmando aqui. Então, como eu não trabalho com pesos, medidas distintas a depender, quando essa proposta surgiu, eu desci a marreta.
Que é a velha história, o pau que dá em Chico dá em Francisco. E agora estão resgatando esse troço. Porque aí a ideia é a seguinte, olha que coisa bonita. O Brasil ficaria parecendo mesmo uma bela de uma república fascista, do ponto de vista do corporativismo, do poder quase unificado, porque aí teria uma indicação do Senado, uma indicação da Câmara e teria uma terceira indicação aí, não sei se dos advogados ou das entidades jurídicas. E claro, imagina com esse Congresso que está aí, que vai vir, né? O Bolsonaro, então, teria um tribunal com 8 votos. Poderia dizer desde já, não quero isso. Poderia dizer, não quero isso. Ele poderia dizer desde já, sabe por que eu não quero isso? Porque isso é coisa de Hugo Chávez. Põe aí no ar uma notícia da Folha de 25 de outubro de 2003 e ao lado... Não, lá, tá, eu juntei os dois. E junto, abaixo, tem uma entrevista do Jair Bolsonaro ao Estadão de 1999. Folha de 2003. Chávez aumenta número de juízes na Corte Suprema da Venezuela. Venezuelana. É o que fazem os candidatos a ditadores. Atropelar a Suprema Corte. Para ter a maioria. E ali, em 99, há uma entrevista do deputado Bolsonaro sobre o Chávez. É uma esperança para a América Latina e gostaria muito que esta filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Diz que pretendia ir à Venezuela. Acho que ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64, com muito mais força. Então, quando se fala de venezuelização do Brasil, que o PT quer venezuelizar o Brasil, isso é um projeto de venezuelização. Não o do PT. Lamento. Os bolsonaristas vão ficar chateados. Nessa hora, até alguns esquerdistas, a meu ver, muito equivocados, que acham que a Venezuela é uma democracia, também ficam chateados. Comparar Chávez com Bolsonaro. Tá lá. Como é que se fez a ditadura venezuelana? Como é que se fez aquele troço na Venezuela? Não, e eu nunca caí na conversa dos Juan Guaidó da vida. Pode tirar. Aquele picareta. Nunca. Mas aquele regime se fez atropelando o judiciário. É o que o Bolsonaro está querendo fazer aqui. E aí, claro, na entrevista voltou a estar com o Alexandre. Eu acho que o Supremo exerce o ativismo judicial, que é ruim para o Brasil. O próprio Alexandre de Moraes instaura, ignora o Ministério Público, ouve, investiga, condena. Isso aqui é uma leitura absolutamente obtusa, interessada e interesseira desta questão, porque, na verdade, o que está em conta aqui é o inquérito 4781, que é a única frente que criou alguma contenção aos arroubos autoritários desse senhor. E eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, não estou falando do candidato Jair Bolsonaro. O candidato Jair Bolsonaro é aquele que falou há pouco, que se negou não, disse, vou tratar da ampliação do Supremo só depois da eleição. E aí sim, podemos ter uma crise de grandes proporções. Aí o inferno é o limite. Isso é absolutamente irresponsável. E não, você, eventualmente bolsonarista, que está me vendo e ouvindo, tem de saber que eu sempre bati nessa proposta cretina. E que foi apresentada no momento em que parte da esquerda estava descontente com o Supremo.
Aliás, toda a feitiçaria que o bolsonarismo está fazendo agora parte do princípio de que o regime deles não vai acabar nunca. Um dia acaba. Um dia acaba. Mesmo com esse Congresso, pode ser que o Lula vença a eleição. Começa aí um primeiro desmonte disso que vocês estão inventando. O cipó de aroeira sempre volta no lombo de quem mandou dar. Isso aqui é um projeto contra a democracia. Isso aqui é uma fala contra a democracia. E ele decidiu adotar esse figurino. Este troço é chavismo na veia. Entendendo por chavismo, nesse caso, chegar ao executivo e, a partir do executivo, resolver tomar conta dos outros poderes da República. O legislativo já está, digamos assim, de algum modo dominado. Está lá o orçamento secreto. No judiciário tem gente que está fazendo o que eu não quero. Simples. Vou lá e aumento o número de ministros. Há uma entrevista logo depois da eleição do Ramagem, delegado Ramagem, que foi da BIM, foi da BIM, o Ramagem dizendo que com esse Congresso que foi eleito, o Bolsonaro pode encaminhar as reformas. Aliás, dá para achar isso aí. Vê se acha até eu comentar o próximo item da pauta. Dá para... O Bolsonaro pode fazer as reformas que quiser. E a primeira que ele lista é uma reforma que nem está na pauta. Reforma do Judiciário. Então, isso não é uma mera especulação. Há, sim, uma tentativa de atropelar o Supremo. E eu insisto, aí o desastre é garantido. Mais do que já está. Eu estou inventando? Não, ele está falando. Eu estou inventando que o Chávez fez isso na Venezuela? Não, eu estou mostrando. Como estou mostrando a admiração dele por Chávez. Lembrando que este Chávez de que ele está falando já tinha tentado dar um golpe na Venezuela. Foi preso, depois foi anistiado e depois ganhou a eleição. E o resto é história.